Final de semana de confronto em Mesquita. Policiais militares foram recebidos a tiros e revidaram. 4 homens foram presos com armas. O Jackson Silva já traz a reportagem abrindo aqui pra gente. Rodou. O comboio de viaturas avançou em meio ao confronto. De longe, era possível ouvir o som dos tiros. Policiais militares seguiram a procura de traficantes na comunidade Alto Uruguai, em Mesquita, na Baixada Fluminense. A troca de tiros aconteceu logo na chegada dos policiais militares. Os PMs cercaram vários pontos estratégicos e conseguiram chegar ao esconderijo dos acusados. Após o confronto, 4 homens foram presos. Eles são acusados de pertencer ao tráfico de drogas na região. Segundo a PM, todos têm anotações criminais. Os PMs apreenderam um fuzil, 2 pistolas, um carregador e munições, além de drogas. De acordo com os policiais, o material estava com os presos. A comunidade Alto Uruguai é controlada pelo Comando Vermelho. De acordo com a polícia, os traficantes são extremamente violentos. No início deste mês, os bandidos obrigaram 4 moradores a fazer sexo oral no bairro da Coreia, que fica na mesma região. Esse vídeo mostra 2 homens que são ameaçados. Qual foi? Eu vou matar, irmão. Neste outro, um casal também é submetido ao mesmo constrangimento. Segundo a polícia militar, um dos presos fazia a segurança do local, enquanto os moradores eram humilhados pelos traficantes. Para a corporação, as ações vão continuar e os envolvidos serão presos. Irmão, que esculacho. Irmão, que vontade de pegar esse vídeo e mandar pra meio mundo que defende vagabundo. É isso que vagabundo é. Vagabundo esculacha, vagabundo tortura, vagabundo joga no meio do pneu queimando. Você imagina a situação de você estar, Humberto, tem como colocar a imagem a hora que o cara capou um sexo oral, desculpa, 11h44 no outro, aí o cara deve ter, pelo amor de Deus, já deu de humilhação, eu vou te matar, hein? Vou te matar, hein? Parece coisa de filme, sabe? Caraca, Carregosa hoje comigo, boa tarde pra você. É muita covardia. Você vê imagem como essa, isso que a gente teve acesso a algumas coisas que vazam, mas tem coisas que nem a pessoa sabe, recebe no WhatsApp, apaga, não quer nem saber muita coisa que acontece com morador de comunidade na mão de vagabundo, que a gente nem fica sabendo. Exatamente, cara. Assim, a gente fala esculacho, mas não é esculacho não, isso é tortura. Tortura, o nome disso é tortura. E aí vamos ver, né? Porque o que acontece? Em Guantánamo, por muito menos, já era tortura. E realmente, porque é inadmissível. E era tortura. Deixa eu só ver essa imagem. Abre o áudio também, por favor, Edson, pra gente falar da imagem do momento que é humilhação, é tortura, dessa tortura que o Carregosa está falando. Extremamente violentos. No início deste mês, os bandidos obrigaram 4 moradores a fazer sexo oral no bairro da Coreia, que fica na mesma região. Esse vídeo mostra 2 homens que são ameaçados. Qual foi? Eu vou matar, irmão. Neste outro, um casal também é submetido ao mesmo constrangimento. Segundo a polícia militar, Caraca, não é? Carregosa, cara, eu assisti, mas dá mais embrulho ainda. Que a gente assiste de primeira, meio jornalisticamente tentando entender para apresentar o programa. Depois assiste como você assistiu em casa. E aí você vê o desespero de quem tá ali. E se é que não matou, Carregosa, porque já não tem como saber. Cara, mas a pessoa nunca mais vai ser a mesma depois daquilo. Ela acabou de ser torturada. Isso daí é uma forma de... Quando eu falei, pelo amor de Deus, eu não tô falando que aconteceu em Guantánamo, é pouco não. Mas assim, você vê que coisas de você deixar as pessoas nuas, tudo mais, fazendo imposições desse tipo, é considerado tortura, por muito menos. Aí você vê uma situação dessa, tem que ser tratado como tortura. E aí a gente tem que entender o quê? É o crime organizado, como ele atua dentro daquela localidade. Ele exerce uma função quase que de mando total de subjugar toda aquela população. Então a gente não pode achar que essa realidade não existe. Essa realidade não existe. Obviamente, você pode questionar como a gente tem que combater da melhor forma. Esse daqui que tá na tela, para a tela. Esse daqui que tá na tela, volta. Volta lá, por favor. Esse de zoião é o que é apontado, segundo Jackson, como o que fazia segurança. Ou que seja, provavelmente tá aí, ó, de fuça no chão, com a mão para trás, mas torturava. Tudo isso que o povo tá falando é o que fazia a segurança dos caras. Ou seja, você imagina pro policial
sabendo do que eles fazem, você tem que ter um sangue frio pra simplesmente apenas algemar e botar a fuça dele no asfalto? Trabalho, né? O cara ainda parece um cover do Luciano Huck, né? Parece mesmo, gente. Olha lá, ó. Cara, torturador. Ele, segundo o Jackson, ele fazia segurança do grupo durante essas humilhações dos moradores. Foi isso que eu entendi, não foi, Humberto? Foi isso que eu entendi, não foi? Foi isso que eu entendi. Foram quantos presos? Alguém me fala? 4. E bancaram tiro com a polícia. Cara, então assim, como eu falo, a gente pode questionar e discutir, eventualmente, a forma que a polícia tem que atuar dentro das favelas. Isso é completamente legítimo e tem que ser discutido. Agora, que a polícia não pode operar na favela, achar que a polícia que sempre vai ser a culpada e que não tem legitimidade para estar ali dentro, é complicado, porque quem está lá dentro é isso. A gente não pode romantizar isso, porque exatamente, às vezes a realidade é outra. Tem que escancarar, porque essa realidade às vezes não passa na televisão, porque não é gravada, não vaza, mas isso é cotidiano, e tem que entender, isso não é exclusivo do tráfico, milícia, qualquer grupo criminoso que atua e domina o território vai praticar isso, daqui a pouco vai ter a matéria do micro-ondas, você vê que vai executar. Então você tem que ter sim a atuação do Estado ali. O único que vai conseguir reprimir ali é a polícia. Então não pode criar muitos empecilhos, a gente tem que discutir as formas de atuar, que é inclusive para ontem. Agora, não falar, não vai poder atuar, porque é isso, e a polícia vai entrar, vai trocar tiro, tem toda essa complexidade de você atuar nisso. Porque troca de tiro, você pode ter disparo, você vê, o criminoso está fazendo isso, vai sair dando tiro para qualquer lado. Então, assim, a realidade do Rio de Janeiro é muito complexa e em nenhum momento a gente está questionando que tem problemas estruturais e até nas instituições policiais. Agora, a gente também nunca pode esquecer o criminoso do Rio de Janeiro, o que a gente lida, o que o Rio de Janeiro tem que lidar. E a prova disso é, se fosse qualquer outra situação, e eu vou dar um exemplo, e lembra que aconteceu um caso que tomou uma repercussão geral, que foram os policiais militares de São Paulo, que fizeram isso com 2 garotos, ou acho que foi... Eu não tô acho que foi em São Paulo, fizeram exatamente isso com 2 garotos, ficou passando meio pro mundo inteiro, teve todo mundo falando, eles foram presos corretamente e responderam por tortura. Mas você teve toda uma comoção em relação ao ato que foi praticado contra as vítimas. Agora, está acontecendo de novo, e é o criminoso. E aí, obviamente, a comoção sempre é diferente quando é o Estado e o criminoso. Mas também não pode ficar batendo palma pro criminoso. E esse é o problema. A segurança pública, infelizmente, às vezes quando você lida com um bandido que tem fã-clube, é muito complicado. Porque... É isso aí, bandido que tem fã-clube. Aí vai fingir que isso não existe. Ou aí o que acontece? Mais polêmica do que tu aqui. Facção que tem fã-clube. Facção que tem assessoria. Facção que tem a arma de comunicação na mão de rede social. Facção que banca porque tem dinheiro pra bancar um monte de coisa. E aí, é isso que acontece. É Rio de Janeiro, brasileiro. Para! É Rio de Janeiro. Se tem uma coisa que a gente entende, conhece, é de Rio de Janeiro. Olha a imagem. Você tem aí os caras monitorando a passagem da polícia em determinado local. E eu te falo por quê. Porque em determinada localidade, aí ó, a imagem deles monitorando a chegada das viaturas. Porque dependendo do lugar, o policial no Rio de Janeiro não pode entrar. Sabe por quê, irmão? Não é porque ele é covarde. É porque ele não vai ser um alvo. Que ele apenas vai ser um alvo de vagabundo que faz monitoramento. Vagabundo que tem armamento forte. Vagabundo que faz isso com o morador. Você imagina agora 2 homens que são pegos moradores. Nós não estamos falando de disputa de tráfico. Nós estamos falando de 2 moradores foram colocados, subjugados dessa forma, com a pistola provavelmente já engatada ali, pra atirar neles. Você imagina a situação do homem como esse? Você falou uma coisa, nunca mais esse ser humano pode ser o mesmo. Não, e assim, a gente normalizou o que é pra ser normal. A gente normalizou o que já era normal, ou seja, a gente normaliza criminoso andando armado em comunidade, sem problema, dando tiro, extorquindo o morador, exigindo monopólio de compra de gás. A gente, infelizmente, parece que normaliza isso. Recentemente, que foi até cobrado pelo STF, foi feito o plano para baixar a letalidade policial do Estado do Rio de Janeiro. Esse plano, beleza, bem-vindo, como eu falei, a polícia tem que ser sempre repensada. E em nenhum momento estou questionando que tem que ser repensado, tem que ser polícia. Agora, esse plano só engloba as polícias, você vê que só discute pelo lado da polícia. Aí como você vai diminuir uma letalidade da polícia, se do outro lado você também não tem um plano de contenção da violência e do crime? Carregosa, me fala, por que isso acontece, irmão? Porque eu estou tentando entender isso há muito tempo. Vamos pegar pelo fato mais recente, que é você impedir a atividade policial nas comunidades por causa da pandemia. Se tivesse dado certo, eu ia ser a primeira a bater palma, porque pra mim não é defender polícia, não é defender nada. Pra mim é defender o morador da comunidade, que é justamente quem mais precisa do meu microfone. A minha arma é meu microfone. Só que não funcionou. As facções ganharam território, a gente recebeu traficantes de outros lugares que sabem que não pode ter operação em determinado local aqui e se esconderam por aqui. A vida do morador, como mostrou o Jackson na reportagem, piorou. Então eu vou meter boca.
Eu vou meter malho. A lei a gente tem que aceitar? Tem. Mas a gente não vai aceitar quieto. Tem que repensar. Por que só repensa a letalidade dessas coisas de uma forma, de um lado só? Tem interesse político? Tem falta de consciência? Tem falta de conhecer na prática? Não se chama um policial da comunidade? Não se chama um cara que mora na comunidade? Não se procura fazer um estudo de campo para saber? Quer ficar só bonito na plataforma lá contando? Por que isso acontece? Porque é só o povo que se ferra. Assim, desculpa se eu for ofender algumas pessoas, mas assim, eu vou falar o que eu penso e o que eu acho. É um misto de dogmas políticos absolutos que o brasileiro tem. Politizar o troço. Que assim, se eu sou de esquerda, eu tenho uma pauta que eu tenho que defender obrigatoriamente. Se eu sou de direita, eu tenho uma pauta que eu também tenho que seguir. Eu não questiono, é como se fosse religião. Então, assim, se eu sou de esquerda, é guerra às drogas, legalização das drogas, legalização do aborto. Se eu sou de direita, eu tenho que armar a população, tenho que fazer... E ninguém questiona esses dogmas, porque senão você não faz parte desse grupo. Então, o brasileiro, ele, querendo ou não, ele já é muito suscetível a esses dogmas. E o que acontece? Esses dogmas, no momento que você não questiona, você também assimila coisas que não necessariamente estão funcionando com a nossa realidade. Então você quer, às vezes, armar uma população para uma sociedade que não está pronta para isso. Às vezes você está discutindo uma questão de guerra às drogas com um crime organizado extremamente armado e violento. E você não cria uma política efetivamente para você analisar. Aqui a gente tem, para você ver o nível de loucura que a gente tem aqui. E aí junto o misto de burrice também, que é um fator. A gente muito discute de pena. O que acontece? O que faz? E a questão do Estado. Um Estado forte não é um Estado necessariamente inflado. E não independe se é democracia, se for ditadura. O Estado forte é um Estado que as pessoas respeitam a lei, porque elas entendem que as leis são legítimas e elas são eficientes. Ou seja, no momento que ela internaliza, eu tenho que ter primeiro uma coerção. Ou seja, você cumpre, senão você vai se ferrar. E esse se ferrar, o que vai acontecer? Você vai se ferrar de uma forma pesada. E a segunda coisa é o seguinte... quando o Estado virar de costas, porque não pode acompanhar todo mundo o tempo todo, essa pessoa já internalizou essas normas que ela vai cumprir. Então ela já vai por automático. Quando você vê isso, é o que não está funcionando. É o contrário. É exatamente o descompasso de lei e todo o sistema funcionando. E aí o negócio você vê, desculpe o perdão, mas tá até aqui na tela, não tem como amenizar isso. Você vê morador aqui, ó, sendo obrigado com a pistola na cabeça a isso daqui, ó. Tá fora isso quando não toma tiro.